Né, no nosso telão. Hoje tem entrevista exclusiva com o candidato à presidência do Grêmio, Odorico Roman. Né, dando sequência às entrevistas que estamos fazendo aqui no Donos. Paulo Calef, o outro candidato, esteve conosco aqui há questão de 2 semanas. Jorge Bastos também já lançou a sua candidatura. Lembrando que na quinta-feira nós teremos eleição no Conselho Deliberativo do Grêmio e após o resultado do Conselho Deliberativo, caso haja necessidade, a eleição será no pátio com a presença do associado gremista. Falaremos muito sobre a eleição do Grêmio, nessa entrevista exclusiva com o Odorico Roman, mas eu quero também deixar aqui um convite para você, torcedor do Internacional. Em seguida, está começando a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. O presidente convocou uma entrevista coletiva e em seguida a gente vai debater sobre o que será dito pelo presidente do Internacional. Será que tem novidade? É mobilização do Inter para o jogo contra o Atlético Mineiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Donos. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos começar nossa entrevista com o Odorico Roman. Deixa eu cumprimentar o candidato Odorico Roman. Fazia tempo que eu não via o candidato. O senhor voltando nesse convívio com a imprensa depois de um período afastado. E eu quero fazer a primeira pergunta, que é aquela pergunta de praxe que a gente faz a todos que passaram por aqui. Marcelo Marques passou por aqui, né? Antes de retirar a sua candidatura. Por que o senhor quer ser presidente do Grêmio? Lhe agradeço pela presença, desejando uma boa tarde, Odorico. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de falar com os telespectadores, com a torcida do Grêmio. Gamba, eu estou preparado para ser presidente do Grêmio. Tenho uma formação sólida em economia, tenho pós-graduação em finanças, tenho mestrado em administração e gestão empresarial. Conheço o Grêmio, trabalhei com grandes dirigentes do Grêmio, como Fábio Koff, por exemplo. Passei 2 anos no Olímpico acompanhando o Fábio Koff depois na Arena. Conheço a parte administrativa do Grêmio. Conheço o futebol do Grêmio, tive passagem pelo departamento de futebol, onde ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então, ao receber a convocação de associados e de pessoas ligadas ao Grêmio, eu não podia me furtar de participar dessa eleição, porque entendo que estou preparado para enfrentar os desafios que o Grêmio tem. Antes de passar a palavra para os demais integrantes, acho importante a gente começar esse papo por algo recente, né? Ontem o torcedor gremista viveu uma noite histórica no Conselho Deliberativo, né, com a aprovação por aclamação do novo contrato do Grêmio com a Arena. Né? Então o senhor, o Paulo Calef, o Jorge Bastos, quem assumir o Grêmio, assume a instituição com a Arena sendo do Grêmio. Queria que o senhor falasse sobre esse novo momento e sobre o que aconteceu ontem à noite no Conselho. Saudação aos conselheiros do Grêmio que ontem tiveram uma noite histórica, porque recebemos o estádio, presente do Marcelo Marques, um estádio que é uma fábula, uma maravilha de equipamento, e o impossível aconteceu. Diziam que era impossível o Marcelo Marques comprar o estádio, ele comprou, depois diziam que era impossível ele doou. Ontem o Grêmio recebeu. O que foi feito hoje no Conselho Deliberativo foi validar os contratos que ele assinou com o Grêmio e validar algumas alterações estatutárias que ele pediu para serem feitas para salvaguardar a Arena de passar por algo parecido com o que era esse imbróglio que virou o negócio da construção do estádio. Então, parabéns aos conselheiros do Grêmio pela noite de ontem e obrigado, Marcelo Marques, por ter feito essa doação ao Grêmio, uma doação que muda o eixo do Grêmio de administração, de gestão do Grêmio. E também tivemos a participação do Celso Rigo, que comprou 1/3 da dívida, e isso foi o que atrapalhou um pouco os planos do fundo, que era de prorrogar o contrato de cessão onerosa, prorrogar a exploração do estádio por mais anos, e aí entrou Marcelo Marques de forma decisiva, comprando e doando para o Grêmio. Uma noite realmente que vai ficar na história do Grêmio. Bruno Soares. Dorico, satisfação receber o amigo aqui nos Donos da Bola. A gente viu que a sua campanha está muito baseada também no apoio do Celso Rigo, né? O Dorico com o apoio do Celso Rigo. O que na prática representa esse apoio? Nós estamos falando de um investidor histórico do Grêmio, importante em vários momentos, inclusive no mais recente. Mas vocês pretendem utilizar dos investimentos do Celso Rigo na sua gestão nos próximos, pelo menos 3 anos, caso eleito?
E como fazer, de fato, o Grêmio mudar de patamar, né? Ou pelo menos o Grêmio ter sucesso. Porque a gente está falando de um clube extremamente endividado, de um clube que já deve muito para bancos e também para investidores, inclusive ao Celso Rigo. O Grêmio vai seguir utilizando do Celso Rigo, de outros investidores, de empréstimos. Como o Grêmio vai se tornar autossustentável para ter sucesso nos próximos anos na sua gestão, por exemplo? Bruno, essa tua pergunta eu precisaria de uma hora e meia para responder, porque, sabe, o tema é muito amplo. O Celso Rigo é um empresário que tem ajudado o Grêmio durante 30 anos. Sempre ajudou o Grêmio. E nessa caminhada, por acreditar que o nosso plano é um plano sólido, um plano sério, que nós queremos colocar o Grêmio num trilho de responsabilidade financeira, porque é assim que se faz um time ganhar títulos e continuar sem percalços, continuar sem aquela montanha-russa que é o futebol brasileiro. Um time hoje faz um investimento, se endivida, ganha título, daí não consegue administrar as contas, acaba tendo dificuldades e assim vai. Nós queremos colocar o Grêmio num trilho de responsabilidade financeira e para isso nós vamos sim precisar, na arrancada, o auxílio de investidores. Os nossos investidores têm nome e sobrenome e o Celso Rigo é um deles. Durante a próxima semana haverá outras manifestações. O Grêmio, com a doação da Arena, nós recebemos agora um equipamento que, na nossa avaliação, ele tem potencial para gerar mais de 100 milhões de retorno para o Grêmio. Só para vocês terem uma ideia, o Grêmio pagava para a OAS 2 milhões por mês. Só isso o Grêmio vai deixar de pagar 24 milhões. Olha só a dimensão do feito do Marcelo. O Grêmio está recebendo um equipamento de presente que eu costumo dizer, ele pagou 135 milhões para adquirir os créditos e comprar da OAS o direito de exploração da superfície, mas ele está entregando para o Grêmio equipamento que pode dar mais de 100 milhões por ano. Então, esse é o tamanho do presente que o torcedor Marcelo Marques nos deu. Não, pode concluir. Então, com esses recursos que começarão a entrar, nós temos condições de equacionar as dívidas do Grêmio com um auxílio inicial dos empresários, para o Grêmio efetivamente não precisar mais recorrer a empréstimos, tanto bancários como de empresários. E é interessante que eu ouço o outro candidato criticar o Celso Rigo, e é uma crítica meio claudicante, porque no momento ele diz que os empresários dele são mais ricos do que os nossos. No início, os empresários que estão na minha chapa são mais ricos do que os que estão na chapa do Odorico. Depois ele diz que não quer empresários ajudando dinheiro para o Grêmio porque isso é dívida. Hoje, num outro programa, ele disse de novo que o Celso Rigo pode ajudar só a gestão dele se ele ganhar. Então, sabe, é um discurso errático de quem parece que não tem muita noção do que vai enfrentar e do que tem pela frente. Uhum. Eu só fiquei com uma dúvida rápida. Assim. O senhor falou então que o Celso Rigo e outros investidores vão ajudar o senhor na arrancada, pelo menos. O torcedor pode esperar daqui a pouco esses investimentos em contratações para montar um time forte. Sim, nós temos um trabalho para fazer. Primeiro é ajustar o grupo de jogadores. O Grêmio tem um grupo muito inchado de jogadores, são mais de 30 jogadores sob contrato. Nós temos que ajustar isso. Alguns jogadores também têm salários que são fora da realidade do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. Faremos esse ajuste e contrataremos os jogadores para fazer um time forte. Uhum. Carlos, só me dá um minutinho aqui, deixa eu aproveitar e entrar na esteira do questionamento do Bruno, porque o candidato Paulo Calef, né, quando esteve aqui, inclusive tem sido uma das principais bandeiras da sua campanha, ele tem dito que Celso Rigo não poderá investir no Grêmio se o Fábio Rigo integrar o conselho de administração do senhor, né, que é filho dele. Então ele está no conselho de administração e Paulo Calef diz que Celso Rigo só poderá investir se for da gestão dele, na sua não pode. Gamba, isso é um discurso falacioso, eleitoreiro e eu posso dizer até mentiroso, porque isso Mentiroso? É uma interpretação forçada de um artigo do Estatuto para fins eleitoreiros, só isso. O Estatuto diz, o que existe no Estatuto é uma cópia da lei geral, da lei daquela lei dos clubes de futebol que foi feito, que o clube não pode ter alguém que receba benefícios de um parente. Ora,
O Celso Rigo não vai pagar nenhum componente do Conselho de Administração, é o contrário. Ele empresta dinheiro para o Grêmio e o Grêmio devolve para ele. Ou seja, é o contrário do que se tenta dizer. Efetivamente, essa cláusula não impede que o Celso Rigo nos apoie. E ele vai nos apoiar, ele está do nosso lado e nós vamos sim sanear o Grêmio e depois nós vamos, com o potencial da Arena, fazer grandes times ao longo do futuro do Grêmio. O Dorico, tu falaste um nome que é um grande personagem dessa eleição, que é o nome do Marcelo Marques. Na eleição para o Conselho, a chapa, que era a chapa de número 2, levava o nome Celso Rigo e Marcelo Marques. Marcelo Marques se lança pré-candidato, desiste, volta, retira definitivamente a sua candidatura. Minha pergunta para ti é a seguinte, envolvendo o nome do Marcelo Marques. A tua candidatura, a tua chapa, o teu plano, ele é um plano, ele é uma ideia que representa integralmente as ideias do Marcelo Marques quando ele era pré-candidato? Marcelo Marques está na tua candidatura? Guimarães, nas conversas que eu tive com o Marcelo Marques, mais de uma vez, ele disse, Dorico, o candidato tem que ser tu. E eu dizia, não, Marcelo, eu no momento não tenho essa pretensão. E ele insistiu mais de uma vez até para eu ser o candidato. Eu troquei algumas ideias com ele e nós comungamos de ideias justamente de governança, de um Grêmio saudável, de um Grêmio que não precisa a todo momento ser socorrido. E o meu plano de gestão, o nosso plano de gestão, ele tem muitas das ideias defendidas pelo Marcelo Marques. Ele foi construído dentro desse ambiente de administração profissional, empresarial, de um clube que tem uma arrecadação anual de 500 milhões. Nós queremos elevar isso e precisa ser gerido com conhecimento, com responsabilidade e com foco em levar o Grêmio para frente, para ser um Grêmio maior, para ser um Grêmio vitorioso. Seguido, o Luiz Mário vai fazer a sua pergunta aqui, Magrão também. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor, em cima do Marcelo Marques, em cima de uma resposta que o senhor deu anteriormente aqui sobre apoios de empresários que virão na próxima semana, né? Empresários, gremistas, que irão declarar apoio à sua candidatura. O Marcelo Marques vai gravar um vídeo, vai se manifestar em algum momento apoiando claramente a sua candidatura? Gamba, o Marcelo Marques, quando se retirou, ele disse que era por razões familiares e de saúde. Eu tenho conversado com ele pelo WhatsApp e ele necessita se afastar um pouco e nós temos que respeitar isso. Se em algum momento da campanha ele entender que precise ou deva se manifestar, será muito bem-vinda a manifestação. Mas no momento, o que ele me diz é, Dorico, eu preciso tratar dos meus assuntos aqui, da minha família. Vamos respeitar, não tem questão nenhuma. Queria fazer uma pergunta para você. A gente sabe que o Celso Rigo, há um mês atrás, ajudou a pagar os atrasados do Grêmio. E a gente sabe que é uma pessoa que ajuda o Grêmio há muito tempo, como você falou, há 30 anos. E eu queria saber do outro candidato, quando ele fala que ele vai fazer grandes contratações, né? Contratações internacionais. E eu queria saber um pouquinho o que tu acha sobre essa fala. Porque, ao meu ver, futebol se faz com dinheiro. Não existe você fazer futebol sem dinheiro. Lógico, uma boa administração, mas você precisa ter dinheiro. Então eu queria escutar um pouco de você, o que você acha com a fala do seu candidato sobre isso. O meu candidato sou eu. Tu quer dizer do outro candidato? O oponente. Seu oponente. O seu oponente. Luiz Mário, eu fico preocupado quando vejo esse tipo de coisa, porque é um discurso eleitoreiro. O Grêmio não vai ser um grande time com um jogador. Nós sabemos que um time, para ser vitorioso, ele precisa ter um grupo forte, precisa ter jogadores diferenciados, porque sem jogadores diferenciados tu não faz um time vencedor, e nós vamos ter jogadores diferenciados. Mas dizer que vai contratar um jogador e vai transformar o Grêmio, isso é eleição, é pura eleição. O senhor acredita que ele vai revelar esse nome? Olha, é possível que sim. Agora... Ele disse aqui o seguinte, se ele revelar o nome, a eleição está ganha.
Então ele pode revelar e a eleição está Mas, ganha. Gamba, como é que você vai revelar, minha opinião, como é que você vai revelar um nome? Como o Bruno falou, o Grêmio é um clube que deve, né? É um clube que não está bem financeiramente. Então, assim, como é que você vai revelar um nome se você não tem dinheiro em caixa para contratar esse jogador? Porque a gente sabe que o jogador internacional ele não é barato. Não. Né? Precisa de dinheiro. E aí, por isso que a minha pergunta para ele. Antes, rapidinho, Magrão, dentro do assunto, você acredita que que exista já a ideia de trazer um jogador maior, porque a fala é um jogador maior que o Soares, um jogador com um tamanho maior que o Soares. Você acredita que existe esse jogador, Odorico? Viável para trazer, no caso? Eu não acredito que haja. E vou dizer uma coisa para vocês. O Luiz Mário tem razão quando ele fala dos recursos. Nós temos um plano de gestão com diversos projetos que está no nosso site, odoricopresidente.com.br. Todo torcedor que quiser consultar pode ir lá consultar o nosso plano de gestão com alguns projetos já definidos. E o candidato fala em contratar um jogador e fala em fazer um plano que vai trazer 300 milhões para o Grêmio. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Tem um projeto com 23 clubes, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, e mais outros clubes também, Cruzeiro, Atlético, de abrangência nacional, com propaganda em rede nacional, com o Ronaldo Nazário de garoto propaganda. Em 5 meses, vocês sabem quanto esse projeto distribuiu? 4 milhões e meio para todos. O Grêmio, em 5 meses de um projeto desse, ganhou 162 mil reais. Como é que nós vamos imaginar que um projeto feito aqui no Rio Grande do Sul vai arrecadar 300 milhões por ano para o Grêmio? Isso aqui parece uma conta que não foi feita por alguém que conheça finanças a fundo. Porque esse projeto não para de pé, me desculpe. Então, Luiz Mário, voltando à tua pergunta, esses dois pontos, jogador maior que o Soares e 300 milhões de arrecadação num plano de retorno financeiro de compras que os torcedores do Grêmio fazem, principalmente esse plano aí de 300 milhões não para de pé. Magrão. Boa tarde. Dorico, em cima do que tu tá falando, né? Eu não quero ser leviano e entrar dentro da política do Grêmio porque eu não conheço a fundo e seria leviano da minha parte eu fazer qualquer pergunta em cima disso. Eu queria fazer uma pergunta mais no macro e já em cima do que tu tá falando. O povo gaúcho consome muito futebol. Consome muito futebol. E nós temos 2 marcas gigantescas, que é Inter e Grêmio aqui no nosso estado. Tu não acha que é pouco explorado o marketing para esse torcedor consumir? Ele só é usado quando se traz um grande nome, um ídolo, e aí se usa naquele momento. E esse marketing, em cima da receita, da dificuldade que está os clubes para gerar receita, um marketing bem feito pode gerar uma receita contínua dentro do clube? O que tu pensa sobre isso? Completamente de acordo contigo, Magrão. É por isso que nós vamos trazer um CEO de nível internacional com experiência longa, grande experiência no mercado do futebol, que é o Alexandre Leitão. Foi CEO, ele trabalhou com o Kaká, com o Ronaldo, trabalhou com a CBF quando ele estava na Ambev. Depois ele foi contratado para desenvolver o clube Orlando City, construiu o estádio, montou o time, foi campeão. É uma pessoa com conhecimento imenso da área de marketing e da área de gestão de clube. E nós pretendemos com o Alexandre Leitão trazer receitas que nunca no Brasil foram geradas por clubes de futebol. Porque, um outro detalhe, por exemplo, o Marcelo comprou equipamentos também para nós termos na arena uma rede Wi-Fi de altíssima velocidade e capacidade. Nós vamos transformar a arena numa Smart Arena, onde durante o jogo serão feitas ações que vão realimentar o sistema, os torcedores vão comprar ofertas, nós vamos trabalhar a área de catering, naming rights, vamos fazer check-in para aumentar o fluxo de torcedores para o estádio. Todas as ações, e o Alexandre Leitão tem experiência nisso, todas as ações do clube comerciais de marketing são voltadas para a geração de receita.
E eu não tenho dúvida nenhuma que o Grêmio vai mudar de patamar em termos de marketing, em termos de arrecadação, com o trabalho que nós vamos fazer. Vai mudar de patamar. Vai mudar. É uma pergunta projetando 26, tá? Mas pegando um rescaldo de 25. Mano Menezes será o seu treinador? Gamba, eu estou torcendo muito pelo Mano Menezes. Nós tivemos alguns percalços no caminho aí, mas eu entendo que o Mano Menezes é um treinador muito capacitado. Tivemos um período onde ele não... Eu vou precisar repetir porque, na minha opinião, o Mano é um dos treinadores que melhor monta e arma time e com rapidez. Ele chega num clube, faz o treinamento e dá a cara do que ele quer pro time. Tu olha o time no campo e tu vê organização, tu vê mecânica de jogo. E o Mano não conseguiu fazer isso no início, talvez por deficiência do grupo. Quando o grupo foi reforçado na última janela, que eu acho que foi boa, o time melhorou e aí tivemos aquele tropeço contra o Bahia, mas aquilo lá tinha desfalques importantes, praticamente todos os jogadores que foram contratados não estavam. Então o Mano Menezes hoje é o técnico do Grêmio, nós estamos acompanhando, vamos avaliar o final do campeonato e decidir. Ele é um técnico que me agrada. Agrada. Bruno. Dentro dessa linha ainda do futebol, né, o senhor explicou muito bem as questões de organização, né, do marketing, tudo isso sem dúvida alguma é muito importante. E agora falou sobre o treinador. Mas e a sua diretoria? Né? A gente sabe, por exemplo, que o Antônio Dutra Júnior será o vice-futebol, mas eu gostaria de saber mais sobre pessoas realmente do mundo da bola. Me refiro a profissionais, né? Indo além dos abnegados, né? Pessoas que viveram futebol, que frequentaram vestiário, ex-treinadores, ex-jogadores, daqui a pouco algum ídolo. O senhor pensa nisso para que tenha uma experiência maior de pessoas realmente da bola fazendo parte da sua diretoria e do dia a dia do clube? O que tu chama de diretoria? É o Conselho de Administração? Departamento de Futebol. Departamento de Futebol. Departamento de Futebol. Bem, para nós, o Filipão é o número 1 no vestiário do Grêmio. Nós queremos manter o Filipão e vamos ter um executivo de futebol profissional, com conhecimento. Vamos ter um head scout também, que vai comandar toda a área de dados de análise de mercado. E teremos o vice de futebol, que é o não remunerado, que estatutariamente comanda, e um diretor de futebol, provavelmente. Então, nós teremos um futebol forte, com pessoas experientes. Ninguém na nossa gestão vai ser remunerado no Grêmio para aprender alguma função. A pessoa, um time do tamanho do Grêmio, um clube do tamanho do Grêmio, não pode dar estágios remunerados para pessoas que estão começando em funções dentro do futebol. Nós vamos contratar profissionais de mercado prontos para assumir as responsabilidades e tomar as decisões que um clube de futebol do tamanho do Grêmio precisa. Carlos Guimarães, a tua pergunta. Ô Dorico, vou continuar no tema do futebol, te perguntando sobre política de contratações. Né? Há pouco disseste que a janela do meio do ano agora foi boa. Aí uma opinião minha, eu acho que a janela de virada de 24 para 25 não foi boa. E eu quero pegar uma fala do Luiz Mário, que diz o seguinte: não conheço outro jeito de fazer futebol sem ter dinheiro, né? Sem ser com dinheiro. Minha pergunta para ti é a seguinte: tu tens condições de se comprometer que vai trazer grandes nomes, grandes reforços para reforçar o time do Grêmio? Guimarães, nós temos dito que vamos fazer um time forte. Um time forte se faz com grandes jogadores. Nós temos, como eu falei, um trabalho anterior, que vai ser o trabalho de enxugar o grupo atual, e depois nós vamos trazer os jogadores necessários para complementar e fazer esse time forte. Temos conhecimento de situações que podemos administrar dentro do plantel atual e faremos um trabalho muito, muito focado com o executivo de futebol, buscando colocar os jogadores que nós queremos que deixem o grupo e trazendo jogadores qualificados para reforçar o nosso time. Grandes jogadores, dá para prometer isso? O que é um grande jogador? Para mim, o grande jogador é aquele que põe faixa no peito. Jogador caro. Eu faço uma diferença entre jogador caro e jogador grande. Jogadores caros, o nosso plantel está cheio. Agora, jogadores capazes de dar retorno desportivo dentro de campo é diferente. Luiz. Pegando o gancho que o Dorico falou, eu vou dar alguns exemplos de jogadores que chegaram ao Grêmio, que fizeram história dentro do Grêmio. E eu falo que eu fui um jogador que vim emprestado do Corinthians, né? Era jovem, o Marcelinho Carioca era titular.
Eu vim com 22 anos pro Grêmio emprestado e, graças a Deus, fui um jogador que dei certo. E eu fui automaticamente um jogador barato, mas que contribuiu com o clube, 2 anos e meio, conquistando títulos, Copa do Brasil, Gauchão. Outro jogador, o Edilson, lateral direito, que também veio do Corinthians, era reserva do Fagner, e o Grêmio contratou esse jogador, que também foi um jogador barato, mas de potencial. Eu queria perguntar ao Dorico se isso também é o perfil. O grande jogador, às vezes, não precisa ganhar 1 milhão por mês do clube. Um grande jogador pode ganhar 200, 250, daqui a pouco, olha a Série B, um jogador que se destacou na Série B, que foi bem, que subiu. Fazer uma aposta também. Análise de mercado, né? É válido. Luiz Mário tem toda a razão nisso aí. Nesse sentido, eu sou um apaixonado por análise estatística. Eu aprendi a admirar a análise, começou lá com o beisebol e naquele livro, Os Números do Jogo, isso foi transmitido para o futebol. E a partir daí eu leio bastante sobre isso e conheço pessoas que também gostam disso. Nós estamos desenvolvendo um sistema que vai mesclar dados de outros sistemas que existem no mercado para nós termos dentro do Grêmio uma ferramenta de busca e de análise muito robusta. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que poucos clubes do Brasil, talvez nenhum clube do Brasil tenha. Isso aí vai nos ajudar, Luiz Mário, a buscar jogadores que ainda não estouraram, mas que são jogadores com desempenho diferenciado. Que tem potencial. Exatamente. Porque essa é a análise de mercado, né? Porque tu buscar um medalhão que custa 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões... É fácil. Mas se a gente... Tendo a grana, tu traz. Zamba, e se a gente parar para pensar historicamente, o Grêmio, vou generalizar no mais amplo no Clube Gaúcho, historicamente, salvo o Soares, Soares já veio com o nome e deu certo, deu resultado, historicamente, jogadores que viram ídolos do Grêmio são jogadores que, o último grande caso é o Maicon, que em São Paulo não jogava, não tinha essa... E aqui foi talvez um dos maiores capitães da história do Grêmio. Perfeito. Então, em cima do que tu está falando, eu acredito também muito nos dados, eu acho, mas tem que, para fazer a diferença, não é só os dados, é quem está ali dentro comandando aquilo e ter o respaldo do presidente, o respaldo da diretoria para fazer esse investimento no Luiz Mário. Isso é o grande ponto que acontece nas diretorias. Perfeito. Tu dar esse respaldo para o teu, no caso, o teu subordinado, o teu funcionário, a poder arriscar e buscar esse jogador. Porque, como ele falou, o grande jogador, todo mundo vendo, não precisa de scout, não precisa de nada. Qual é a autonomia que vai, nessa linha assim do Magrão, qual é a autonomia que vai ter o teu diretor executivo, o teu diretor, nesse aspecto? Gamba, nós queremos fazer um grupo com o Head Scout, com a comissão técnica, com o vice de futebol, diretor executivo de futebol para fazer análise. E só ilustrando o que o Magrão falou, nós tivemos o Jeromel, que era um jogador que estava lá na Europa, capitão da Libertadores. É um exemplo. 2017. Não, o time de tem vários 17 é todo mundo. Cortez ia jogar, sei lá, no Nova Iguaçu. O time de 95 trouxe é um exemplo. mais Léo ainda. Moura. Léo Moura. O início da gestão... Léo Moura veio de Santa Cruz, se eu não me engano. Léo Moura, Cortez, Jael. O início da gestão Já do Romildo é um exemplo positivo. Perfeito. Ele mandou embora muitos jogadores que gastavam muito e não entregavam e vieram jogadores desse perfil, mas também, e aí que eu quero abordar com o senhor, o aproveitamento da base. O Grêmio teve jovens sendo protagonistas. Aliás, isso é histórico no clube. Sempre. Né? Darley, que inclusive está do outro lado hoje, mas não tem nada a ver, né? Tô falando do Darley como jogador. Tivemos o Luan, Cebolinha, Pedro Rocha, Arthur, que está aqui de Pepe, volta. Everton Cebolinha, Matheus Henrique. Também. Nossa, Wallace, os exemplos são Wallace. vários. São vários. E a base do Grêmio sempre foi muito forte, o candidato Dorico. Então eu gostaria de saber também como o senhor vai tratar a base do Grêmio a partir do ano que vem, caso eleito, porque eu vejo que ela pode daqui a pouco ser até a SAF do Grêmio, né? Estou dizendo no sentido figurado, né? O dinheiro pode vir daí, o retorno técnico desses jogadores jovens, mas depois a venda deles para tornar o Grêmio mais rico, entre aspas. Bruno, como tu disseste, o Grêmio tem um histórico de formar bons jogadores, principalmente jogadores de lado. Eu entendo que a base tem que formar jogadores para todas as posições. Mas, para fazer isso, nós vamos repassar toda a metodologia da base, verificar
A base do Grêmio tem, lá desde o meu tempo, havia essa boa estrutura, essa metodologia. Nós queremos revisitar isso para verificar se está adequada ao que tem de mais moderno hoje. Também queremos ver se os equipamentos disponíveis hoje são os equipamentos mais avançados para a formação de jogadores. Na Europa se trabalha com máquinas robustas, com máquinas grandes para treinar jogadores, mas existem também equipamentos mais baratos, equipamentos individuais que o jogador pega para aprender o domínio de bola, tempo de bola. E isso tudo leva o jogador a se desenvolver, a desenvolver reflexo, desenvolver agilidade mental. Porque a gente vê aqueles jogadores, eu costumo citar como exemplo, jogando na Europa num espaço curto de tempo do campo, os jogadores às vezes estão cercados e saem tabelando com precisão e rapidez e conseguem fugir da marcação justamente por treinamento. Ninguém adquire uma habilidade sem treinar muito. Então, a base nós vamos revisar e vamos aperfeiçoar o que for necessário para ter esse fornecimento de jogadores para o time principal. Dentro, só voltando rapidamente, candidato, da questão, né, que acho que o Magrão pegou bem, né? Os dados, eles são importantes, né? Não tem como a gente negar, a tecnologia, ela vem para ajudar. Mas o cara que entende de futebol, ele vai pegar o dado e vai qualificar o dado, né? Para ver realmente se faz sentido, quem é bom, quem é ruim, dentro de determinados contextos. Eu gostaria de saber mais sobre as pessoas que vão participar desse processo de contratações do Grêmio. Por exemplo, o Filipão vai participar desse processo? O treinador terá que comando qual autonomia, dentro? né? Qual autonomia, exato. Executivo. Qual é o seu executivo, por exemplo? Para a gente entender se as pessoas que vão contratar, de fato, elas entendem de futebol. Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque a atual gestão, talvez o principal erro dela tenha sido nas contratações. Se a gente tirar a última janela, não sobra praticamente nada. Bruno, o primeiro passo é sentar com a comissão técnica, com o Filipão e com o técnico, e possivelmente será o Mano, dependendo de como as coisas aconteçam até o final do ano, e verificar com eles, na avaliação deles, quais são os jogadores que nós vamos aproveitar do grupo e quais as posições que eles acham que nós precisamos reforçar. A partir daí entram os scouts em ação, prospectando os jogadores. E aí, quando forem encontrados os jogadores, vamos sentar com a comissão técnica e dizer, olha, esse jogador tem tal e tal característica que vocês falaram. É importante também, eu sempre digo para o pessoal que é mais matemático, estatístico, tem que transformar o dado, o número, em letras. Tu não pode chegar numa reunião de debate, de discussão de jogador com um monte de gráficos. Perfeito. Tu tem que dar as características, tem que ser entendível isso para quem não está acostumado com números. Então, nós vamos ter esse núcleo que vai buscar os jogadores e vai levar para a comissão. Olha, vocês pediram um lateral direito com velocidade, que possa apoiar o ataque e tal. Nós selecionamos esse. E aí vamos discutir, a comissão técnica opinando, o executivo de futebol, o head scout, para a gente conseguir chegar a um consenso e fechar a negociação. Falamos há pouco sobre essa janela mais recente do Grêmio, que foi muito bem feita, e nessa janela veio o principal jogador do Grêmio hoje, que é o Arthur, tem contrato até o final de junho do ano que vem, com possibilidade de prorrogação até dezembro. Qual é o seu projeto para o Arthur? Talvez não esteja aí a grande contratação do senhor? O Arthur é um jogador diferenciado. Eu lembro que eu ainda estava no futebol do Grêmio quando o Barcelona levou o Arthur. Quando ele saiu eu não estava mais, mas quando surgiu a notícia de que o Barcelona tinha interesse, eu disse que o Arthur só sairia pela multa, porque o Barcelona, no meu entendimento, tinha agido mal, tinha desrespeitado o Grêmio. Mas depois eu saí, ele saiu por um valor inferior, mas enfim. É um grande jogador, é um jogador que dá suporte ao time, é um jogador que organiza o meio-campo. E o Arthur, com outros jogadores que já existem no grupo e mais algum reforço que venha, eu não tenho dúvida que ele vai ser um dos esteios assim, da formação do time. Odorico, qual a tua opinião sobre a gestão Alberto Guerra? Guimarães, a gestão Alberto Guerra, no meu entendimento, ela falhou muito na contratação de jogadores. Contratou mais de 50 jogadores, isso aí demonstra uma falta de política definida de contratações. O clube, com isso, gastou recursos em volume muito alto, e esse é um dos motivos do endividamento atual do Grêmio. Nós temos jogadores que estão... O Grêmio dificilmente vende um jogador.
vocês já perceberam isso? Só vende os guris da base. O Grêmio dificilmente vende um jogador formado, porque na minha avaliação, aqui no Rio Grande do Sul talvez, se pague mais do que o mercado do centro do país paga. Então quando tu quer vender um jogador, tu não consegue colocar sem pagar uma parte do salário, alguma coisa assim. É muito difícil. Eu vou só pontuar um erro, né, de um jogador, que foi um erro para mim. Um jogador, quando você analisa um jogador, vai contratar para uma equipe do tamanho do Grêmio, vamos lá, o Pavon, não pegando o momento que ele está, que o momento dele não é bom, ele não conseguiu mostrar o futebol no Grêmio, né, que ele mostrou em outros clubes. O Pavon, ele foi contratado do Atlético Mineiro, correto? Sim. No Atlético Mineiro ele não era titular. Não. Tá? E um jogador que está no Atlético Mineiro, que é o mesmo tamanho do Grêmio, você não pode pagar 800, 900 mil para esse jogador. Aí, para mim, é o grande erro. Né? Se ele vem por 300, 350, eu contrataria. Ele é um bom jogador. E agora você contratar um jogador que era reserva do Atlético Mineiro, pagar 800, 900 mil, eu acho um absurdo. E aí vem que aí você gasta muito dinheiro para contratar um jogador que não conseguiu render dentro do clube. Aí entra o ponto, aquilo que o Magrão tocou antes, que conversa muito com aquilo que o Luiz falou. Tá bom, né? Vamos lá. O scout, né? Toda a equipe apresenta os números, coloca na mesa do treinador e diz assim, ó, o Pavon não é uma boa. O histórico recente do Pavon não é bom. Não é titular. Né? Ele não é titular, ele não vale 1 milhão, ele não vai acrescentar. Aí o treinador vai bater nas costas do cara do scout e falar assim, ó, comigo ele vai jogar. E aí? Gamba, isso é uma relação de duas mãos. Eu sempre digo, não adianta contratar um jogador que o técnico não quer. Não vai jogar. Não vai jogar. Tá, mas aí o clube não fica refém da vontade do treinador? Como equilibrar, né? Como é que equilibra isso? Que é o cargo mais passageiro de todos, Exatamente. porque a direção fica, o treinador sai. Guimarães. Mas, Não, desculpa, pode falar. Não, mas o que acontece em cima do que eu tô aqui me coçando para querer falar, porque o que vem acontecendo no futebol brasileiro é muito isso, tá, gente? O treinador chega, e eu posso falar, porque eu fui diretor de futebol, e te pede aquele jogador, e daqui a pouco 3 meses o jogador não serve mais para ele, e aí tu vai empilhando o jogador dentro do teu grupo. O que eu no meu entendimento, Dorico, os clubes, eles têm uma característica própria. Eles têm. O Grêmio tem uma característica de jogo que o torcedor gosta de ver jogar. Então, em cima disso, tem que se criar para o treinador que vai vir ou para o diretor executivo ter um conhecimento histórico do clube que ele está trabalhando, que jogador que vai encaixar. Porque eu, o diretor executivo do Corinthians, é um perfil de jogador que não vai encaixar no Grêmio. Como o do Grêmio, eu tive um caso de trazer o Alário. E eu sabia que não encaixaria no Internacional. Mas provavelmente encaixaria no Grêmio. Porque historicamente o Grêmio tem esse 9 de área. Então, esse contraponto tem que existir do treinador com o presidente, com o seu diretor executivo, para não ficar empilhando o jogador Pavon, não quero falar nome, mas Pavon e outros com salários altos. Então, esse ponto é um ponto que está pegando o futebol brasileiro, de dar autonomia total para o treinador. E aí tu vai empilhando o jogador, empilhando dívida, aí vem o treinador, esse não serve mais, Isso. olha esse cara, pelo menos tenta recuperar. Não, esse eu não quero, não vou trabalhar com esse. E aí tu tem que ir lá fazer acordo, aí tu tá pagando 3 anos salário, e aí quando tu vê a dívida faz isso aqui. E aí vai lá e busca o jogador para agradar o novo treinador. E uma outra coisa, Magrão, também que nós estamos preparados para fazer é fazer uma análise mais completa do jogador. Nós temos que pegar parte tática, parte técnica, a parte física, a parte comportamental e a parte psicológica. A parte comportamental é importantíssima. Exatamente. Hein? Isso aí a gente tem que buscar. Está encerrando? Não, pode concluir. Isso nós temos que buscar essa informação porque ela é fundamental. O jogador, às vezes... Por que um jogador teoricamente qualificado está deixando aquele time? Será que o comportamento dele não é um problema? E aí o time contrata achando que está contratando um reforço, está contratando um problema. Então nós estamos estruturados para também ter esse tipo de informação, para diminuir o erro, que é muito caro errar em futebol hoje. Bruno, fala rapidinho. Para ter o equilíbrio, né? Que se for só o dado do João Lucas, os dados atestavam. Sim. E não pode ser só o treinador. Mas muito rápido. Se a Bandeirantes, por exemplo, aqui a gente promover um debate, essa é a nossa ideia, você e os outros candidatos, o senhor aceita o convite? O senhor está aberto a um debate? Bruno, nós temos
depois da manhã, a eleição no Conselho. E daí falta uma semana, vai faltar uma semana para a eleição no pátio. Nós já temos, com esse teu convite, 5 convites para debates. Então, nós vamos ter que analisar com o nosso pessoal lá para ver como é que encaixa, porque eu tenho demandas de torcedores que querem falar conosco em cidades aqui perto de Porto Alegre, nós temos demandas de torcedores que querem encontros também no interior, e nós temos que ver a agenda como fica. Para mim, debate ou não debate é indiferente, porque as propostas estão postas, os candidatos estão falando em todas as mídias, explicando como pensam em administrar o Grêmio. Vamos ver isso depois da eleição de quinta-feira com o pessoal lá que está administrando a agenda. Candidato Odorico Roman, muito obrigado pela sua presença. Foi um bom papo, né? Ideias apresentadas aos torcedores do Grêmio. Boa sorte na eleição. Quinta-feira no Conselho Deliberativo, tendo a necessidade, eleição no pátio na sequência. Muito obrigado. O senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de falar com os torcedores do Grêmio. A nossa chapa foi definida como a chapa 2 na eleição. Vamos para o pátio com o número 2. O torcedor pode repetir o voto para não repetir o erro da eleição anterior, quando elegeu uma chapa que não apresentou o que tinha prometido. Então, chapa 2 na eleição do pátio do Grêmio. Muito obrigado pela oportunidade de falar.